Olá pessoal, hoje nossa aula é Descobrindo a Relação dos Números. Habilidades: resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar. Leia o problema a seguir e analise os dados. Utilize a calculadora para validar os cálculos. Gustavo é proprietário da padaria do bairro. Ele fez a seguinte tabela para indicar o preço a ser pago na compra de salgadinhos. Então, a gente tem uma tabela, quantidade de salgadinhos e o preço. Um salgadinho, 56 centavos. 2 salgadinhos, 1,12. 3 salgadinhos, 1,68. E assim sucessivamente. Pergunta: qual o preço de 4 salgadinhos e de 39 salgadinhos? Se eu sei que um salgadinho é 56 centavos, então 4 salgadinhos é 4 vezes 56 centavos, que vai dar R$ 2,24. E de 39 salgadinhos, eu sei então que é 39 salgadinhos vezes 56 centavos, que vai dar R$ 21,84. É possível comprar quantos salgadinhos com R$ 28 e com R$ 4,48? Bom, então eu tenho agora R$ 28. O que eu vou ter que fazer? R$ 28 dividido por um salgadinho, que é 0,56, que dá, no caso, 50 salgadinhos comprados com R$ 28. E com R$ 4,48, a mesma coisa. 4,48 dividido por 56 centavos, que é igual a 8 salgadinhos. Se dobrarmos a quantidade de salgadinhos, o preço também dobra? O que a gente pode pensar? Se eu dobrar a quantidade de salgadinhos, será que vai dobrar o valor? Sim, porque se 5 salgadinhos é R$ 2,80, 10 salgadinhos vai ser R$ 5,60. Então, dobra o valor que eu preciso pagar. Se chamarmos de X a quantidade de salgadinhos e de P o preço pago por eles, qual a expressão que relaciona preço e X quantidade? Eu posso falar então que o preço que eu preciso pagar nesses salgadinhos é igual a 56 centavos vezes o X. Então, é P igual a 0,56 vezes o X. Ou preço dividido pela quantidade de salgadinhos tem que ser igual a 0,56. Analise o quadro a seguir, que apresentam as distâncias percorridas por um automóvel e o consumo correspondente a cada distância. Então, temos uma tabela que eu sei que 2 litros de álcool eu vou andar 24 quilômetros. 4 litros de álcool vou andar 48 quilômetros e assim sucessivamente. Pergunta: qual a distância que esse automóvel pode percorrer com 1 litro e com 3 litros? Bom, se eu sei que 2 litros ele percorre 24 quilômetros, então eu sei que 1 litro de álcool ele vai percorrer 12 quilômetros, metade aqui de distância. E com 3 litros? 3 litros de álcool igual a 36 litros, porque é 3 vezes o 12.
Para percorrer uma distância de 144 quilômetros, são necessários quantos litros de combustível? E para 36 quilômetros? Então, 144, ele vai percorrer 12 litros, porque eu vou fazer o quê? 144 dividido por 12, que 1 litro de álcool é 12 quilômetros. E 36 quilômetros, 3 litros, que a gente acabou de olhar aqui em cima. De acordo com os dados do quadro, se dobrarmos o número de litros, a distância que poderá ser percorrida também dobra. E se triplicarmos a quantidade de litros? Então, observe que, sim, se dobrarmos o número de litros, duplica o consumo de álcool. E sim, se triplicarmos a quantidade de litros, também triplica o consumo de álcool. Porque 1 litro, 12 quilômetros. 2 litros, 24 quilômetros. 3 litros, 36 quilômetros. Qual a expressão que relaciona D de distância e C de consumo? Então, o que a gente pode pensar? Que a distância percorrida é igual à quantidade de litros vezes o 12. Ou, se não, a distância percorrida dividido por 12 quilômetros é igual ao consumo de litros do meu automóvel. Você já deve ter reparado que as estradas possuem placas onde estão escritos números que aumentam ou diminuem quando nós deslocamos nela. Elas são denominadas de marcos quilométricos e indicam a distância em relação ao marco inicial, denominado marco zero. Nas estradas estaduais paulistas, o marco zero está localizado na Praça da Sé, lá na cidade de São Paulo. Assim, por exemplo, se você estiver no quilômetro 41 da Via Anchieta, isso significa que você está a 41 quilômetros da Praça da Sé. Um ciclista, ao partir da Praça da Sé, aciona um cronômetro e conduz sua bicicleta para a rodovia dos Imigrantes, com destino ao Guarujá. Durante a viagem, ele anota o tempo, que é em T, e sua posição em S, fornecida pelos marcos quilométricos em que o mesmo se encontra. As anotações obtidas constam no quadro a seguir. Então, o que a gente observa? Que ele saiu da Praça da Sé num tempo de 0. 4 quilômetros que ele andou, ele demorou o quê? Meia hora. Ele andou 8 quilômetros, então ele demorou 1 hora para andar esses 8 quilômetros. E em 1 hora e meia, ele estava no marco 12, então ele acabou passando da Praça da Sé 12 quilômetros. 16 quilômetros, 2 horas. 20 quilômetros, 2 horas e meia e assim por diante. Pergunta: estabeleça a relação entre o espaço percorrido e o tempo, que a gente pode observar que o espaço é igual a 8 vezes o tempo, porque 1 hora ele conseguiu andar 8 quilômetros, 2 horas ele andou 16 quilômetros e 3 horas 24 quilômetros. Então eu posso associar o espaço é igual a 8 vezes o tempo, ou também o tempo é igual o valor do meu espaço dividido por 8. Se o ciclista mantivesse o tempo todo o mesmo ritmo, quanto tempo depois de sua partida ele passaria pelo marco 32 km e pelo marco 48 km? Então, quanto tempo ele gastaria para andar 32 km? Então, vamos lá. 32 km é igual. Vamos usar a fórmula do tempo. Tempo é igual o espaço, que é o 32 dividido por 8.
32 dividido por 8, então ele vai usar 4 horas para andar 32 quilômetros. E 48 quilômetros? Então, ó, 48 quilômetros é igual, usamos a mesma fórmula, temos que o tempo é igual à quantidade do espaço, que é 48 quilômetros, dividido por 8, que não é, no caso, 6 horas. Com o mesmo ritmo, 4 horas e 30 minutos após sua partida, em que marco quilométrico o ciclista estaria passando? E 6 horas depois? Então vamos lá, agora a gente vai usar a outra fórmula. Se o tempo é 4 horas e 30 minutos, então eu vou colocar como 4,5 da hora. Que vamos usar essa fórmula, espaço igual a 8 vezes o tempo, no lugar do tempo eu vou substituir 4,5. Então vai ficar 8 vezes 4,5, que é, no caso, 36 quilômetros. E agora 6 horas, tempo igual a 6 horas, a mesma fórmula do espaço, que é espaço é igual a 8 vezes o valor do tempo, substituindo o tempo por 6, ficou 8 vezes o 6, que é, no caso, 48 quilômetros. Quantos quilômetros esse ciclista anda, em média, durante 1 hora? Agora, no caso, 1 hora. O ciclista anda 8 quilômetros, em média, durante 1 hora. A gente observou aqui na fórmula do espaço. Qual seria a posição desse ciclista 2 horas e 15 minutos após sua partida? 2 horas e 15 minutos. Se o ciclista percorre em média 8 km em 1 hora, ou seja, 60 minutos, então a gente vai colocar aqui 2 horas e 15 minutos é igual a 135 minutos, porque a gente precisa usar o mesmo sistema de medidas. Então vamos lá, 60 minutos, ele anda 8 km. 135 minutos, ele vai andar x. Regra de 3, multiplicação em x. 60 vezes o x, 60x, igual 135 vezes o 8, 135 vezes o 8. Multiplicando fica 60 vezes o x, 60x. 135 vezes o 8, 1080. O 60 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vamos isolar o x. Então, fica 1080 dividido por 60, que dá, no caso, 18 quilômetros. Então, 2 horas e 15 minutos, ele andou 18 quilômetros. Qual seria a posição desse ciclista 3 horas e 45 minutos? O mesmo sequência. 8 quilômetros, 1 hora. Então, 3 horas e 45 minutos, eu vou passar em minutos, que dá 255 minutos. Então, temos 60 minutos, ele percorre 8 quilômetros. 255 minutos, ele vai percorrer x. Regra de 3, 60 vezes o x, 60x, igual 255 vezes o 8, 255 vezes o 8. 60x igual 255 vezes o 8, 1800. O 60 está multiplicando, vai passar dividindo. 1800 dividido por 60. No caso, ele vai andar 30 quilômetros em 3 horas e 45 minutos. Em qual instante ele estaria passando pelo marco 10 km e pelo marco 50 km? Então, agora, quanto tempo ele vai usar para chegar no 10 km? Então, vamos lá. 10 km igual, vamos usar essa fórmula. Tempo é igual ao espaço dividido por 8. 10 dividido por 8. E 10 dividido por 8 dá 1 hora e 15 minutos. E 50 quilômetros, a mesma fórmula, tempo igual 50 dividido por 8, que vai dar 6 horas e 15 minutos. Saresp de 2008.
Marcos é muito veloz com sua bicicleta e consegue pedalar uma velocidade de 4 km por hora. A distância de sua casa até a casa de sua avó é de 16 km. Assinale a alternativa que mostra o tempo que Marcos demora para ir de sua casa até a casa de sua avó, se ele mantiver aproximadamente a mesma velocidade durante todo o trajeto. Então vamos lá. 3 horas, 4 horas, 5 horas ou 6 horas? Então o que a gente pode fazer? Se 1 hora ele anda 4 quilômetros, porque se é uma velocidade é 4 km por hora, 1 hora, 4 km. Se eu tenho X de horas que eu vou descobrir, então ele tem que andar 16 km. Então 4 km ele anda 1 hora. Então a distância até a sua avó é 16 km. Então eu vou achar o valor do X. Regra de 3. 4 vezes o X, 4x, igual 1 hora vezes 16, 16. Vamos isolar o x, o 4 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. 16 dividido por 4, então ele demora 4 horas. Então, é a alternativa B. Saresp de 2008, Carla está calculando o custo de uma viagem de carro. Ela sabe que para andar 120 km, seu carro consome 15 litros de combustível, cujo preço é de R$ 2,00 o litro. Para uma viagem de 960 km, Carla gastará apenas com combustível quanto? Se eu sei que 120 km o carro dela anda num consumo de 15 litros, então eu consigo fazer uma regra de 3. As alternativas é essa, então vamos lá. 120 quilômetros, ele consome 15 litros. Agora ele vai andar 960 quilômetros. Então eu vou colocar o X de litros. Regra de 3, 120 vezes o X, 120x, igual 960 vezes o 15, 14.400. Isolando o x, o 120 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, no caso, eu vou gastar, no caso a Carla, 120 litros. E eu sei que cada litro é R$ 2,00. Então, eu vou fazer 120 litros vezes os R$ 2,00. Então, ela vai gastar R$ 240, que é a alternativa D. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.